Boa noite. Como já foram saudados, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa que nos acolhe todas as semanas, onde sempre estamos aqui em busca de encontrar tudo aquilo que possa trazer de respostas, para o momento que nós estamos vivendo no hoje, nesta encarnação. E essa casa, o intuito dela é justamente isso, fazer com que a gente possa raciocinar, pensar no Evangelho de Jesus, no aprendizado que teremos, e com esses ensinamentos continuar a nossa jornada evolutiva. Nós vamos dar continuidade hoje ao último capítulo do Evangelho. Todos aqui sabem que nós seguimos o Evangelho, segundo o Espiritismo, Nós temos 28 capítulos e o último, que é o maior capítulo, é o capítulo que fala sobre coletânea de preces espíritas. E esse capítulo é dividido em 4 partes. E eu fui sorteado para fazer a última parte do último capítulo. Então é sempre bom no comecinho a gente reviver algumas coisas ou relembrar algumas coisas, ou para quem está vindo a primeira vez, é importante saber algumas coisas para que a gente possa dar essa introdução, para ir diretamente no ponto do capítulo. A pergunta 659 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? Aí os Espíritos vão responder: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então isso é essa introduçãozinha que eu trouxe para vocês, porque pedir nós pedimos, louvar nós louvamos, agradecemos a Deus, temos que agradecer, No capítulo, ele vai dar início com a seguinte indagação que eu vou fazer para vocês aqui. Deus sabe aquilo que nós precisamos? Deus sabe aquilo que nós precisamos. Então por que orar para Ele? Por que pedir para Deus que resolva, ou que ajude a resolver, ou que nos dê essas respostas para os nossos problemas, se Ele sabe tudo? Aí no comecinho do capítulo, ele vai explicar para a gente. Então, sendo a resposta sim, Ele sabe, a gente vai indagar por que pedir, por que a oração, Eu vou falar para vocês o seguinte: que Deus quer que a gente... Melhorou agora, Agora ficou bom. Ele pede para a gente... Nossa. O pessoal vai achar que eu sou cantor. Então a prece é para exercitar uma coisa chamada humildade e arrependimento. E com isso a gente vai criando conscientizações das nossas necessidades e dos nossos erros. Então esse é o objetivo da prece, além daquele que eu li no Livro dos Espíritos, é esse. É um ato de humildade para com Deus, e para que a gente possa estar consciente daquilo que nós necessitamos e dos nossos erros. Aí no começo do capítulo, como eu falei para vocês, no item 1, ele vai falar o seguinte: os Espíritos sempre disseram que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com suas convicções, e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Ou seja, a verdadeira prece, aquela que Deus vai escutar, é aquela do coração. Mas mesmo assim, a gente vai falar, mas por que temos um capítulo que vai trazer alguns exemplos de prece, de oração, se ela é de coração? Nós imaginemos, naquele momento que a gente está passando muito chatinho, muito ruinzinho, ou sentindo alguma situação apertada, tal,
a gente às vezes não tem aquele equilíbrio devido para a gente chegar e fazer aquela prece, sabe? Saber pedir. Então essa é a intenção do capítulo, trazer alguns exemplos para que a gente possa, nesse momento, por isso é importante ter o Evangelho, a gente pegar o livro, ir num cantinho, tentar ficar calmo, abrir ele e procurar a prece que mais lhe convir. Então eles falam aqui: os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias. E, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então orientar nossas ideias e dar certos princípios da doutrina espírita. Então essa é a finalidade do capítulo. Então nós sabemos que a prece é de coração, nós sabemos que nós temos um ótimo material que vem trazer para a gente orientações para aquele momento de dificuldade, né? E ele traz isso justamente para que ele possa orientar as nossas ideias naquele momento mais difícil. Então a finalidade da prece, além de tudo que eu já li, é levar a nossa alma a Deus. Porque aí eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma notícia ruim. A doutrina espírita, ela não vai tirar a nossa dor. Vocês acharem que vai chegar aqui a doutrina espírita vai tirar a nossa dor? Ela não vai tirar. Mas ela vai tirar o nosso desespero. Ela vai fazer com que nos equilibramos nos momentos que devemos passar. E tudo isso é através da prece. Por isso que nós estamos há um mês, ou seja, 4 terças-feiras, falando de prece. Para que possa ficar bem consciente dentro da gente a importância que é orar para Deus. E pedir para Deus aquilo que que é a vontade dele, na verdade. Que ele possa nos orientar e nos acalmar, nos consolar, por isso que ele mandou o Consolador prometido, que é Jesus, para que pudesse futuramente explicar melhor tudo isso para a gente e nos confortar. Isso é o objetivo da doutrina espírita, trazer o consolo, o conforto e as orientações necessárias para que a gente possa não dar para vocês o peixe, mas a varinha para pescar. Por isso que a gente sempre orienta. Terminou os tratamentos, se possível, busquem as escolas que aqui nós temos, né? Tem as escolas de adulto, quem tem criança e jovem trazer aos sábados, porque essa sequência é importante. Por isso que aqui dentro a gente se sente super bem, porque aqui a gente está num ambiente com vibrações positivas da mais alta espiritualidade, responsável pelas tarefas da casa. E quando nós saímos, a gente sente, nossa, estava tão bom lá dentro que eu não queria mais ir embora. Então, para manter e levar para nossas casas tudo isso que aqui nós recebemos, seria bom manter essa sintonia durante a semana, através de orações, o Evangelho no lar, que é muito importante, é você determinar uma meia horinha, nós temos 7 dias na semana, uma meia horinha em qualquer dia da semana que for mais possível para todos que estão na casa, se reunirem para fazer uma vibração e pedir essas bênçãos para a casa. Trazer essa proteção, para que possa essa espiritualidade estar sempre presente de nós. Então esse é o nosso preâmbulo aqui de prece. Agora a gente vai, é que me coube falar essa semana, que é a prece pelos doentes e os obsedados. A prece aos doentes, ele começa aqui no prefácio do item da prece aqui, né? As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. Ou seja, toda vez que nós estamos, vamos dizer, abusando de alguma situação, a gente acaba exagerando em algo, a gente acaba adoecendo, somente através da alimentação e de qualquer atitude que venha afetar o nosso corpo. Temos situações, sim, que às vezes a pessoa já nasce com uma certa dificuldade, uma necessidade. Então, tudo isso existe uma coisa chamada a lei da reencarnação. Então, nós temos que aprender, isso a doutrina traz para a gente, por isso que lá no comecinho, lá, fala que é para orientar as nossas ideias e chamar a nossa atenção para os princípios da doutrina espírita. Porque a doença,
ela vem como um chamado para que possamos pensar o que está acontecendo conosco naquele momento da nossa vida que a gente tem que dar aquela parada, ou excesso de trabalho, ou qualquer outro tipo de excesso, qualquer outro tipo de abuso, né? Aí a gente começa a mudar a chavinha, né? Eu costumo falar de tirar o porquê estou passando por aquele momento para o para que estou passando aquele momento. Qual o aprendizado que está me trazendo aquela situação? Então a gente começa a perceber que as doenças que vêm para o nosso corpo físico, ele é um reflexo do nosso espírito. Ou como Kardec fala, que o espírito encarnado ele é alma. Então da nossa alma encarnada, o reflexo é no corpo. Nascemos todos com startzinhos, né? Tomadas. E elas podem ser ou não acionadas durante a nossa encarnação. Então, por exemplo, a gente vem predestinado porque eu tenho na minha família pessoas que têm, sei lá, diabetes, têm pressão alta. Então, a gente necessariamente vai ter? Não. Mas a gente tem essas predisposições que elas podem ser acionadas. Então, de acordo com a nossa conduta, de acordo com o cuidado que nós temos com o nosso corpo, esse start vai ser acionado ou não. Então, é isso que essa conscientização que a doutrina traz para a gente. Então, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Não devemos deixar de lado a medicação, né, pela ciência, pela medicina. E a outra coisa que ele traz como conhecimento da doutrina é o poder da ação fluídica. É um nome pesadinho, né? Ação fluídica. Nada mais é do que o nosso passe espiritual. O Espiritismo deve revelar-nos outra espécie de força, através da mediunidade curadora, e daqui a pouco nós vamos falar, e da influência da prece. Ou seja, toda vez que nós estamos aqui e tomamos o passe, esse fluido que nós trazemos durante a semana que nós passamos, toda a carga, entre aspas, negativa ou pesada, depois do passe a gente não sai aqui um pouco mais leve, porque esses fluidos são trocados. Só que cabe a nós, a nossa responsabilidade é manter isso depois que nós saímos daqui, para que possamos passar a semana assim. Por isso, o manter em prece. O outro ponto é sobre os obsedados. Aí diz aqui no prefácio desse item: a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Então nós achamos talvez que sempre um espírito está querendo nos prejudicar. Existe uma coisa chamada sintonia. Essa sintonia é daqui para lá e de lá para cá. Então já teve casos que a gente já ouviu falar em estudos, né, em aula, que às vezes a pessoa vem aqui tomar o passe com aquele UAE lá em cima, né? Vocês podem ver que às vezes vocês escutam atrás de vocês um médium conversando com esses amiguinhos espirituais que nos acompanham. Então o que acontece naquele momento? Eles são doutrinados, ou são educados, ou tentando ser esclarecidos, para que eles possam também, juntamente com você, através do seu tratamento, evoluírem também. Então a gente não abandona quem está sendo, que é o obsediador, vamos dizer assim, quem está trazendo aquele malefício. A gente ajuda, o plano espiritual ajuda a todos envolvidos no processo. Então, já teve casos que está conversando com o espírito que acompanha, né? E ele fala assim, não, mas é ele que me chama. Então, às vezes, nós seguramos ou chamamos esses amiguinhos para nós, que é através do quê? Da sintonia. Tudo aquilo que nós pensamos, nós trazemos como sintonia, como companheiros. E aqui fala, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao mau espírito, que é a sintonia. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Ou seja, o tratamento espiritual. Toda vez que a gente muda a nossa sintonia, a nossa faixa vibratória, a gente nos ajuda e ajuda esses amiguinhos também que estão nos acompanhando.
Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Então, como vocês podem ver, sempre é a prece. Por isso que Jesus sempre falava, orai e vigiai. Então, manter-se em oração é manter-se em vibrações, em sintonias boas. O vigiai é a mesma coisa. Você ora e vigia, mantém os bons pensamentos. E não só a oração, aquela chamamos ladainha, né? Ou aquela prece que é decorrida, assim, Pai Nosso que estás no céu. Não, você tem que sentir a prece. Pai Nosso que estás no céu, imagine o Pai Nosso, né? Que está... Enfim, a gente tem que sentir a prece. A gente tem que trazer isso para a gente, para que possa nos trazer proteção. Bom, em agradecimento, para não sei quem está aqui, está acompanhando desde o início, acredito que não, ou talvez sim, do primeiro capítulo, que hoje nós terminamos, semana que vem vai começar novamente, é um ciclo, né? A gente termina um ciclo e começa outra semana que vem, que vai começar pela introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nada mais justo do que a gente agradecer tudo isso que nós recebemos desta casa, né? Pelos ensinamentos de Jesus e tudo. Aí eu trouxe para vocês, gostaria de ler para vocês, né? Uma prece. Todo mundo já ouviu falar no Divaldo Franco? Todo final da palestra do Divaldo Franco, 99% das palestras dele, ele faz uma prece. É uma prece que ele foi psicografada pelo espírito Amélia Rodrigues. E todo final de palestra, ele termina a palestra fazendo essa oração. Obviamente, eu não tenho toda uma entonação de um orador como o Divaldo Franco. Quem sabe um dia, né? Muitas encarnações. Mas eu vou tentar ler para vocês aqui essa prece para poder encerrar aqui com vocês. E encerrar esse ciclo de aprendizado que é o nosso Evangelho de Jesus. Então chama Prece da Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro, comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura, num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar, sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão,
um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci. Então, que Jesus nos abençoe.